Isso não é pro seu agrado. Não, antes de tudo, se eu só falar o que amacia, a arte vira mero produto, descartável para quem se vê distante, irrelevante, sem sentido algum para quem afirma um dia sentir. Todo vazio deixado na estante, nesse instante, riqueza mesmo é viver bem mais do que só existir. Trabalhador livre é vilão, onde a sua visão revoluciona muito além do seu discurso. Na briga de opinião, a luta não tem razão se quem ri por último silencia quem vive o mudo. A lei é clara, um tanto falha, onde a justiça é branda. Fardado matatatá no efeito da pomba branca. E a bomba de efeito moral explica o moral da paz. A guerra santa dá a bênção nas terras do tanto faz. Toda igreja é bonita, mas só precisava ser limpa. Toda crítica é construtiva, dependendo de quem constrói. Quem se distrai de si, atrai aquilo que não precisa. Eu não preciso ser sensitivo para saber que a verdade dói. Mas que Deus é esse que você materializa? Foi Deus quem deu? Pelo amor, me economiza. Que Senhor é esse na estampa da camisa? Nas do quanto vale, nossos valores são parcelas num visa. E a gente sangra só para ver o que sobrou do céu. E o sabor do fel já é maior que as incertezas. Não importa o quanto anda, da depressão somos réus. Abraço doce, mel, para quem temia certezas. Nunca fomos a cidade que queremos. Nunca fomos o que não somos ou seremos. Ruínas são tudo aquilo que plantamos. O mundo hoje é de fato o que colhemos. Não nos deram as opções que escolhemos, mas eles dão opiniões que não pedimos. É bem mais fácil só falar o que não podemos, quando difícil é sentir o que nós sentimos. Seguimos, com um sorriso no rosto, contra quem é contra. Ver os pretos sorrindo, o seu racismo é uma afronta. Suas fotos não retratam nada, somente rastros de fatos em que o contexto histórico é deturpado, mal retratado por quem defende termos falsos, de um ponto de vista cego de um autorretrato. Guardei meu ódio na gaveta e desaguei em desabafo. Não vou gastar com pouca treta, ignorei o patriarcado, que me quer cristão, boy machão, de cu na mão, mas livros didáticos ainda não contam sobre as rainhas pretas. Fugi da escola por livre e espontânea pressão, drão, de duas uma, te enlouquecem ou cortam-lhe a cabeça. Eu triste, fiz esses versos tristes, com uma lágrima a cada linha. E se não te comove a história do país, nem adianta eu te contar a minha. Eu falo mais uma? Mais um aí! Antes de mais nada, eu não posso perder minha deixa, né? Que é falar do trabalho que eu faço parte. Eu sou poeta do coletivo Ossaral de Periferia, que vai completar 11 anos aqui na cidade. Nasceu lá no Barreiro, mas é de BH inteira. E eu lancei também recentemente o EP Apesares de, que são músicas de rap, são 5 músicas e 3 poesias, com produção independente também, saída lá do Barreiro. Então, quem quiser conhecer um pouco do trabalho e conferir, é só dar um salve depois que a gente se fala e se conecta mais. Lembranças que não adormecem. Na insônia me lembro o que eu sou, o que eu fui, o que eu fiz e o que o fim levou. Sem saber a que fins chegamos, nós apenas partimos. Entre perdas e encontros, sabemos que apenas seguimos. E eu sinto tanto, por ser somente tudo o que eu sinto, o que não explica tanto pranto, e por isso que eu sinto muito. Não sei mais o que somos, nada é igual, só parecido. Um lapso de memória nos vales desconhecidos. E não importam os amperes ou quantos hectares, a vida na prova do 7 ou na rota dos 7 mares. Na ponta de um estalactite, dedos são caracteres. Caráteres à prova e o fardo é mais pesado do que alteres. E se não há nada que isso altere, talvez nada mais ampare. De lá pra cá o que se compara, não há o quem se repare. Quer ser mudança pro mundo? Comece não culpando o karma.
Quer fazer diferença no mundo? Comece arrumando a sua cama. Pretensões fazem reféns caso se tornem emocionadas. Na massa de ar frio, há uma massa sem ar, condicionada. A ser o que não nasceu. E ó o quão isso nos sufoca. Sobrevivência é mó treta e na vivência é ainda mais foda. E nós que não usa gravata, tentando achar o que nos enforca, o Estado te dá um banquinho e as pessoas te dão uma corda. Entre a necessidade e a escolha, educação se dá na escola. Em terra sem opção, só a criação discerne na hora. Que gira e dita ao tempo, que passe a largos passos. Perdidos em contratempo, andamos sempre atrasados. E vamos, como se vão as folhas secas no outono, atônito. Em cada gota de chuva, vejo um oceano. Mergulhar é ser profundo. Me emociono, mas não me empolgo. Quem vê o quanto afundo, não sabe o quão me afogo. O apelo ao fogo é apego ao jogo. E não importa o quanto se joga. Ao apagar tudo num todo, só se encontra quem se joga. Boa tarde a todas, a todos, a todes. É um prazer ver a casa cheia, um prazer ouvir a sua poesia maravilhosa que traz a nossa voz. Então a sua poesia é coletiva, né? Traz a nossa luta. Parabéns. Começamos com o pé esquerdo. Uma honra estar nesse espaço também, um espaço político, um espaço afetivo, um espaço de encontros. E eu fiquei muito feliz em receber esse convite, porque concordo 100%, a gente está sempre numa luta, num ativismo diário, e é raro achar ilhas, né, de afeto num contexto, num oceano de tanta batalha, tanta luta cotidiana. E só abrindo um parênteses antes da gente começar, narrando um episódio particular, eu me lembro que há uns 11 anos atrás, eu fazia letras na PUC Minas e era parte do grupo de pesquisa da Maria Zida Cury e da professora Ivete Walt, duas pesquisadoras que mergulharam na literatura chamada marginal, essas vozes silenciadas. E eu me lembro que eu não tinha iniciado minha transição de gênero ainda, uma transição que tem 4 anos apenas, e me disseram, Duda, nós vamos ter um encontro, um jantar com o Marcelino Freire, na casa da professora Maria Zida. E aí me chamou para ir ao almoço, e eu ajudei a organizar, e no dia eu não fui. E ela me ligou e disse, Duda, mas por que você não vai vir? E eu, né, lá da periferia, da quebrada, pensei assim, mas eu, pensando comigo mesmo, eu almoçar com um escritor, isso nunca concebi algo dessa forma. E aí eu falei, Maria, desculpe, mas eu não consigo almoçar na sua casa. E aí eu recusei o convite, ela, Duda, mas ele é super tranquilo. Mas na minha cabeça era um escritor. E sendo um escritor é uma entidade inacessível. Vamos almoçar hoje. Sim. Vamos jantar. Já começamos almoçando poesia aqui. Então, para não alongar que o papo hoje, para prolongar a poesia, vou convidar 2 poetas que dispensam também a apresentação, já que fazem parte do nosso imaginário afetivo, do nosso imaginário poético, do nosso imaginário estético, e eles vão se apresentar por si só aqui. Convido o Nicolas Bé e o Ricardo Aleixo para compor a mesa e a gente contar muita coisa. Bem-vindos. A gente vai organizar, só para nada é engessado, porque esse é o espaço da literatura, a liberdade que nos move. Mas para a gente pensar mais ou menos como vai
ter um norte, a gente vai trocar alguma ideia aqui, mais ou menos uns 40, 50 minutos, e depois abriria para participação, intervenção, perguntas, para a gente construir pontes também. Antes de iniciar a conversa, eu queria começar com uma provocação com vocês dois. E essa provocação é que nós vivemos hoje um contexto de crise no capitalismo. Para muitos economistas, talvez a maior crise do capitalismo desde 1929. E essa crise trouxe consigo uma crise ambiental. Nós somos palco do ecocídio em Mariana, em Brumadinho. Uma crise política, porque vivemos uma democracia rasa. Uma crise humanitária, porque aumentou a quantidade de pessoas no Brasil na extrema pobreza. E cortes na educação, cortes na cultura. E aí a provocação que eu trago para a gente começar uma conversa, eu peço licença ao poeta para ler um poema do Ricardo Aleixo, que é sobre escrever, que eu acho que pode iluminar um pouco essa provocação em que você escreveu. Escrever porque esta é, sem sombra de dúvida, a melhor hora para escrever. Não escrever porque esta, verdade seja dita, é a melhor época para não escrever. Escrever porque esta, convenhamos, não é a melhor ocasião para escrever. Não escrever porque este, antes e acima de tudo, é o melhor turno para não escrever. Escrever porque este, só um cego não vê, é o melhor tempo para escrever. Não escrever porque este, apesar dos pesares, é o melhor mês para não escrever. Escrever porque esta, até segunda ordem, não é a melhor noite para escrever. Não escrever porque este, em última instância, não é o melhor século para não escrever. E a provocação para a gente iniciar é: como é ser um poeta num tempo de crise? Começa que eu tô pensando. Depois você passa para mim. Boa tarde a todas as pessoas visíveis e invisíveis. Eu acho que como autor do tema que Duda usou como provocação e como mineiro cioso das boas práticas, da gentileza, da gente montanhesa, eu devo passar o microfone para Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui em BH, onde eu vinha vender livrinho em 78, no Lucas, Maleta, lembrando. Eu sou de Brasília, mas eu juro que sou inocente, tá, gente? Crise e oportunidade, né? No chinês, né? Isso é meio lugar comum, mas eu acho que a crise, ele falou da crise do sistema que está em crise, obviamente, e vai entrar em colapso em breve, para surgir uma coisa nova, e vai surgir, eu acredito, né? Vem um colapso aí, porque é insustentável, não tem, é ilógico, insustentável, irracional e autodestrutivo e tudo mais, que vocês sabem, né? Mas eu vou falar de uma crise mais existencial, que é a melhor coisa para o poeta é entrar em crise. Quando um poeta me liga ou eu visito, encontro na rua, não posso falar com você, estou em crise, eu fico com inveja. Eu fico com inveja, estou em crise. Porque a poesia é uma tentativa de resolução de um conflito interno psíquico, que há uma demanda interna, né? Eu fico pensando, de onde vem o poema? Ele vem de uma cobrança do seu inconsciente, né? Você precisa escrever aquele poema, senão você enlouquece, ou você não consegue se livrar. É uma obsessão, né? Uma obsessão boa. O poema é uma obsessão boa, né? Então, a crise, o conflito, né? O conflito é muito bem-vindo. Eu acho que não houve poeta mais conflituoso na humanidade do que Fernando Pessoa, né? Quer dizer, eu faço algumas oficinas de poesia e falo assim: olha, arruma logo um conflito, se eu não tiver, até você tem 10 minutos para arrumar, né? Porque a poesia, ela vem dessa demanda, dessa tentativa de resolução de um conflito psíquico interno forte, né? A gente
É bom que fique no mistério de onde vem a poesia, mas eu acho que ela vem um pouco daí também, né? Mas a crise é... Mas essa crise, voltando um pouco à crise primeira que ele falou, que é uma crise mais material, nós estamos cavando a própria sepultura mesmo, né? Não sei se é uma sina do homem, né? A destruição, quer dizer, a incapacidade de conviver com a natureza, com si mesmo, né? Então, e aí vem agora o exemplo do índio, né? O índio, como a salvação do planeta está no índio, né? Vem do índio, né? Então, nós vivemos isso e é doloroso, é doloroso. Nós vamos depois falar mais de outras coisas. Eu gosto muito de uma afirmação da antropóloga Margaret Mead, dizia que a tarefa do antropólogo é que quando você tem uma crise com o humano, você vai fazer antropologia. Quando a crise é com a sociedade, você faz sociologia. Quando a crise é com você mesmo, você faz psicologia. Eu gosto de brincar que quando a crise é com você mesmo e com tudo o mais, você faz poesia. Que me parece, como eu gosto tenho repetido isso, e coincidentemente eu tenho falado isso antes mesmo de vir à tona a discussão sobre lugar de fala, conceito com o qual não me identifico muito. E quando eu lancei a antologia, Pesado Demais para a Ventania, no ano passado, isso foi tomado pela imprensa como uma resposta, um trocadilho, uma mera resposta provocativa a esse conceito, que eu falo em lugar de falha, porque eu acredito que é o lugar da poesia e do poeta. É a prefiguração da crise. Aquilo que a sociedade vai identificar como crise, no seu modo de funcionamento, já aparece no poema, que é, no meu entendimento, um recorte do pensamento, já aí reatando os laços históricos com a filosofia. O parente mais próximo do poeta é o filósofo. Só que ao contrário do filósofo, que vai pensar o mundo, o poeta vai fazer mundos. E vai fazer mundos esburacados. O melhor poema, o poema mais amável do mundo, ele mais nos tira do que nos dá. O poema me parece ser um deslizamento de terra por sob os nossos pés, porque, ao contrário da música, que vai nos acompanhar muito tempo depois, algum rastro de melodia, as cadências, a letra, o poema não deixa nada, porque quando ele é dito, ele é fala, mas é uma fala que não é como uma fala cotidiana. Eu sempre penso o poema, mesmo os poemas escritos em brasileiro, como língua estrangeira. Eu não posso afirmar taxativamente que os poemas que eu mais amo, que eu os entendo, de fato. Eles me tocam de uma forma que ultrapassa ou não alcança o que a gente chama de entendimento. Por que, então, jogar a vida inteira nisso? Essa que é a grande questão para mim. Muito provavelmente não é por amor à crise, mas é, com certeza, por entender que a crise é parte do que quer que a gente possa chamar de projeto humano. Estar aqui, identificar o aqui, as conexões possíveis, aquilo tudo que vai ser tratado como quimera e aquilo que é passível de ser transformado, me parece que é essa que é o grande impulso para se fazer poesia. Não se escreve tendo em vista, eu pelo menos não tenho, um leitor ideal. Para quem que eu escrevo? Eu escrevo porque escrevo. Acho que essa pergunta ela tem que ser anulada no primeiro momento, porque senão você não escreve. Num país já não bastasse os níveis alarmantes de analfabetismo e analfabetismo funcional. Um país que vem a passos largos, trocando aquelas 400 palavras
que a maior parte da população domina, posurro e grunhido, para que escrever poesia? Então tem que ter, aí tem um verso do Fernando Pessoa que você mencionou, que eu gosto muito. Emissário de um rei desconhecido, eu sigo informes e instruções do além. E eu cada vez mais estou próximo disso. Eu tenho sonhado poemas inteiros. O Bispo do Rosário dizia, eu não escrevo porque eu gosto, eu escrevo porque a voz manda. Eu estou assim também. E nem tenho bebido tanto. Se a voz não mandasse, é provável que eu não escrevesse. Eu levanto da cama para obedecer a voz. Maravilha. Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado. E quando eu leio esse verso, eu já retomo o Drummond no poema de Sete Faces. Quando eu nasci, veio um anjo torto, desses que vivem na sombra, e disse, vai, Carlos, ser ghost na vida. Aí, a minha pergunta também é quando que essa voz torta, esse anjo torto, começou a vir na sua cabeça, e quando você começou a experienciar, não só ler, mas produzir a poesia, como foi esse início poético dessa voz azucrina na nossa cabeça? Obrigado, Brasília, né? Você tocou num tema. Eu sou militante por Brasília, né? Eu sou militante, ando por aí. E quando eu ando por aí, a primeira coisa que eu faço, que eu falo e que eu quero deixar bem claro que se eu sair daqui, vocês nunca se esquecerem disso, eu fico muito feliz. E a gente não se lembra, a gente esquece que Brasília é a maior realização do povo brasileiro. A gente não... O problema de Brasília é que ela nunca foi cidade, ela sempre foi capital. E outras cidades, por isso ela carrega um estigma do poder, que é muito forte, né? Uma mácula, e no imaginário brasileiro, no inconsciente coletivo brasileiro, no imaginário brasileiro, é uma cidade que tem essa pecha, né? Essa coisa de pessoas corruptas, más, ou enganadoras, né? O político, né? Que está numa situação muito ruim hoje, no imaginário. Tá. Então, outras cidades, como, por exemplo, Londres era uma aldeia lá, no tempo do César, Paris também é uma aldeia gaulesa, que foi virando cidade. Foi virando cidade. E... Não, desculpa, foi virando capital depois, né? Foi virando capital depois. O nosso trabalho em Brasília, consciente ou inconsciente, é dissociar Brasília da ideia de poder. Você está na França, um francês ali em Marseille, falou assim, eu vou a Paris... Ele não pensa na Praça dos Poderes da França, ele não pensa no Congresso Nacional da França, ele não pensa no presidente da França, ele pensa no Louvre, na Torre Eiffel, no Georges Pompidou, no Centro Georges Pompidou, ele pensa na arte. E é a arte que vai dissociar Brasília da ideia de poder, e já começou. Vai levar séculos, mas já começou. Eu ando por aí e as pessoas, vem cá, você é lá da terra do Renato Russo. Opa, é uma outra referência. Né? Opa, já está... Terra do Nicolas Beck. Tá pintando poesia, tá pintando arte, né? Então, o nosso trabalho é muito esse, dissociar, né? Essa ideia de Brasília. Eu já falei, então, eu tenho 8 livros sobre Brasília, um de prosa e 7 construiu de Brasília? Não tem um livro com esse nome? Braxília. Eu criei uma cidade imaginária, uma utopia dentro da utopia. Por que construir Braxília, que é plagiando o JK de vocês aqui, o grande mineiro que eu gosto muito, que eu conheço assim, a biografia bastante do JK, que é o nosso primeiro mito, né? Nosso primeiro mito. E o segundo mito obviamente, o Renato Russo. E aí, Braxília foi uma cidade que eu inventei. Tá? Uma cidade que eu inventei, uma cidade não poder, não capital, uma cidade feliz, ou uma cidade menos burocrática. Brasília, olha, eu vou parar de falar de Brasília, mas eu queria só falar uma coisa. É a cidade mais racional do mundo. É estupidamente racional. No país do jeitinho. Norte, sul, leste e oeste. E tem gente que não chega nos endereços porque onde fica a 13? A quadra 13 fica entre a 14 e a 12. E tem gente que não chega. Eu moro numa quadra chama Kelly 11. E tem gente que fica lá do ímpar, fica entre a 9 e a 13. E tem gente que não consegue chegar, né? Porque é estupidamente racional, né? E bem, eu saí de Cuiabá, cheguei em Brasília com 14 anos, foi um choque. Eu era um menino lá de uma cidade orgânica, uma cidade orgânica mesmo, natural, que cresceu onde podia crescer. Brasília foi um choque muito grande na minha vida, foi uma cidade que me agrediu muito, aquela cidade pronta,
né? E eu comecei a escrever poesia porque no ginásio aconteceu uma coisa engraçada. A professora, eu falei, professora, aqui está errado. Aí a professora falou assim, não, isso é licença poética. Né? Eu não lembro o que era, mas alguma coisa. Eu falei, professora, aqui está esquisito, está errado isso aqui, é assim que escreve. Aí ela falou, licença, isso ficou na minha cabeça, quer dizer, o poeta pode escrever errado. E eu, claro, com 14, 15 anos em Brasília, naquela época lá, quem que não queria ser roqueiro? Eu tinha o cabelo, mas não tinha o talento, né? Faltava o talento que eu nunca tive, né? E aí, para ser poeta, você precisa de papel, lápis e imaginação, né? E eu, nessa época, 75, 76, a gente se engajou muito lá com o movimento político, o movimento estudantil, né? E eu tive uma sorte de ter colegas que a gente via Mayakovsky, Freud, Hegel e todo mundo. E Drummond, importante, viu, Drummond? E como figura, como pessoa humana também, não só poeta, né? Eu vou contar depois, eu vou chegar lá, eu fiz uma reunião de coisas que eu queria falar e tenho aqui, depois eu... Né? Mas a poesia apareceu porque a música, o rock não deu resultado. Ela apareceu assim muito naturalmente lendo Oswald, né? E lendo Chacal, né? E lendo Francisco Alvim, e lendo Leminski, né? Lendo aquele pessoal todo, né? E aí a gente começou a fazer os livros, os livrinhos mimeografados, e aconteceu uma coisa interessante. Primeira vez, poesia de jovem para jovem, sem passar por uma academia, sem passar por uma editora, os mimeografados, que era uma febre. Né? Era uma febre muito grande e funcionava muito e circulava muito, né? Mas ele perguntou lá sobre a voz, né? A voz, ele quer saber da voz, né? E todo poeta tem que encontrar a sua voz, achar a sua voz, né? Procurar a sua voz. Fui publicando, fui escrevendo, fui fazendo e gostei, e continuei. Fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz vários livrinhos mimeografados. E foi bom porque foi uma ruptura, porque qualquer um podia escrever, podia imprimir, publicar, o mimeógrafo era barato, circulava. Eu acho que tirou o terno e a gravata da poesia, foi uma ruptura, claro, mamando muito ali no Oswald, nos modernistas, mas eu acho que deu uma oxigenada na poesia, né? Essa poesia dos anos 70 deu uma oxigenada. E Brasília virou uma obsessão. Todo poeta tem uma obsessão, tá? Mulher amada, pátria e tal. Mas Brasília é uma obsessão, porque Brasília precisa de mim, tá? Eu acho, essa frase, ela soa escrota, mas não é. Ela soa rude. Mas a Maria Elisa Costa, filha do Lúcio Costa, me ligou, porque na Flip eu falei isso e fiquei meio mal. Eu não devia dizer isso. Mas ela falou, não, você tem que dizer sempre, né? Tem que dizer sempre. Então, mas Brasília, eu vou terminar logo de falar, mas Brasília, nós queremos humanizar a maquete, né? Humanizar a cidade, né? E o maior elogio que eu já recebi, que eu recebo, assim, que eu acho que é um elogio que eu recebo com amor, com carinho, porque a pessoa chega para mim e fala assim, comecei a gostar de Brasília depois de ler seus poemas. Quer dizer, isso para mim é música para os meus ouvidos, né? Um colírio para os meus ouvidos, como se diz por aí, né? Então, eu acho que a gente tem essa... eu não quero me alongar muito, mas depois eu quero falar assim sobre... Porque eu sempre tento chegar numa essência, mas não numa essência definidora, porque a definição ela é antipoética, né? Mas chegar em algum lugar, e a gente vai chegar em algum lugar hoje, aqui. E você, querido? Esse início também do contato com a literatura, não só na recepção, mas na produção, como que foi esse início literário? Sobretudo porque a gente tem aqui também conosco poetas que estão iniciando, né, uma trajetória, uma travessia literária. Como que foi esse contexto com você? Minha mãe me deu ao mundo e sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. Dizia, filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio, cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar e transformar sua língua em flecha
que chispa no ar quando o tempo for de guerra e você for guerrear, ou em pétala de rosa se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Dedica ela ao cuidado que se deve dedicar às forças da natureza, o bicho, a planta, o mar, mesmo sabendo que ela foi feita para se guardar, que acaba uma, vem outra e voa no seu lugar. Ainda ontem lá em casa me sentei para conversar com as minhas duas meninas e diz até lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar com luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Não era bem pelo assunto que eu gostava de escutar, aquela voz que nasceu com o dom de se desdobrar em vozes de outras eras que tornarão a pulsar sempre que alguém no vento uma palavra jogar. Gostava, era de ver a voz dela inventar mundos inteiros sem quase nem parar para respirar, ganhar corpo e fazer minha cabeça rodar como roda. Ainda hoje, quando para me sustentar eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Foi assim. O cara é bom, viu? O cara é bom. O cara é bom. Eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu. Tem que tirar o cabelo. É uma alegria estar aqui com o Ricardo Aleixo, porque mas depois eu vou falar disso. Eu queria falar de linguagem, sobre linguagem depois. Então já vamos emendar com linguagem. O jornalista, ele faz uma denúncia, né? O poeta faz uma denúncia. A diferença está na linguagem. Eu acho que a denúncia poética, com linguagem, ela tem um poder muito maior, né? Muito, porque o poeta, o jornalista, ele trabalha com a palavra e o poeta trabalha a palavra, né? Então, isso é décimo signatário, eu tenho que ser honesto, tá? E dizer que não é minha essa frase, né? E essa coisa da linguagem, né? Como que a linguagem é que faz a diferença, né? A linguagem, eu vou dizer uma coisa reducionista, talvez polêmica, mas fora da linguagem não há salvação. Eu aprendi isso, que eu anotei umas coisas, desculpa gente, eu tenho uns problemas de ansiedade e memória, e aí eu anotei umas coisas, tá? Eu anotei umas coisas que eu queria dizer sobre... Nicolas, Oi. põe o microfone assim, fala mais alto um pouquinho. Tá. É a linguagem que transforma o banal em arte, né? Vocês sabem, né? Quer dizer, a linguagem... quando houve a tragédia lá o rompimento da barragem da Samarco, da Vale, né? A Mariana lá, e eu ouvi muitos poemas, e teve pessoas que faziam cinco páginas do poema, e aí eu vi aqui em Belo Horizonte, uma pessoa foi lá, eu vi um poema de 5 páginas, e vi uma pichação não, o cara pegou o logotipo da Vale e escreveu embaixo nada. Vale nada, né? O impacto dessas 4 letrinhas dessa palavra teve muito mais impacto do que as 5 páginas, né? Então eu sempre falo assim que a linguagem, a gente tem que... Emoção a gente entende mais, sentimento a gente entende mais, revolta a gente entende mais, tudo, mas eu acho que faz isso, eu aprendi com as oficinas de poesia. Por isso que eu acho bom fazer oficina. Poetas têm que fazer oficina de poesia, porque é para ele, a oficina é para ele, né? Para ele que aprende, ele que, né? Então o que faz a diferença, ele sempre lembrar da importância da linguagem. O Marcelino está aqui, que é o mestre também. Eu não escrevo prosa porque ele já escreve, a minha prosa é muito ruim, né? É muito ruim, porque quando você escreve, você é o seu primeiro leitor, você tem que defender aquilo, né, com unhas e dentes, e na prosa eu me garanto na poesia. Na poesia eu vou lá e brigo, mas na prosa não. Diga uma poesia pra gente aí, Nico. Vou ler. Eu vou ler. Eu vou ler um poema. Eu vou mostrar para vocês uma ideia que pode... Eu gosto muito da parte prática
prática, assim, não sei, porque eu trabalho com comércio, que é uma coisa que exige muita praticidade, né? É o fio terra, né? Eu tenho um comércio de plantas lá em Brasília, um viveirinho de plantas, de adubos e vasos, é o fio terra. O poeta precisa de um fio terra, sabe? Senão é muito fácil enlouquecer, sair desse, né? Enlouquecer mesmo, quer dizer, viver em estado de poesia é perigosíssimo, né? Perdi já amigos, e por isso que eu recomendo, o cara tá muito no estado de poesia, que ele fala, vai no banco tirar um extrato, cara. Vai jogar na Falar isso pra poeta é sacanagem, né? Mas o cara tá a ponto de enlouquecer, e eu perdi amigos já que enlouqueceram. Falei, cara, vai jogar na Mega Sena, cara, vai calibrar o pneu do carro, vai no Detran é horrível, aí, vai no Detran resolver o problema de IPVA, mas esse fio terra, que é o meu fio terra, é o meu trabalho lá de cobrar, receber, pagar e ter esse contato lá no meu viveiro, o fio terra. Mas uma coisa, eu gosto muito de dar dicas, mas não sei se o tempo não vai, mas coisas práticas. Eu estou fazendo um livro chamado Itinerário do Curativo, sabe? Que vai ser lançado lá em Brasília, no Hospital de Base, na emergência. Mas eu acho que eles não vão deixar, porque vai morrer gente e eu vou tumultuar o lugar. Mas, então, aqui está o caderno, tá na primeira versão impressa. E daqui a um ano, ele vai para a segunda versão impressa. Então, já estou rabisquei hoje muito. Eu vou ler um poema para vocês. Isso é bom, o Marcelino, que ele falou. Se vocês verem um debate com um poeta, chama para ler. Eu já fui assim, vem cá, mas não vai ler, não? Né? Não vai ler, não? Quer dizer, que, né, é importante, quando vocês forem num debate, vocês cobrarem mesmo, porque... Né, Vai ler, não? Eu chamei de dignidade. Encontrei Sidney num shopping, domingo à tarde, antes do cinema, bem vestido, juiz de um campeonato de xadrez. Me reconheceu e me cumprimentou efusivamente. E você, quem é? Meu nome é Sidney. A certa altura da conversa, perguntei, e você, Sidney, trabalha em quê? Falou sobre xadrez e desconversou. Mas então, Sidney, você está estudando para concurso? Insisti. Não consigo estudar nem trabalhar. Eu tenho esquizofrenia. Aquele baque. Puxa, Sidney, você está muito bem para quem tem essa doença, consegui dizer. Eu me cuido, tomo meus remédios. Alcina a cena de longe, hora de entrar no cinema. Eu e Sidney nos abraçamos. Aquele abraço era para mim, o esquizofrênico silencioso das palavras. Alcina perguntou, é um amigo seu? É sim, o Sidney. Eu, quando resolvi responder a pergunta de Duda com o poema, porque é um poema verdade. Ele é a minha mitopoética, mas toda estribada na relação com uma pessoa que foi das mais inteligentes e criativas que eu conheci, que foi minha mãe, Iris, sem a qual eu não teria tido nem mesmo interesse por linguagem. E, bom, sem saber que você tinha um roteiro de perguntas, eu me preparei para saudar esta casa, entrar numa casa de mulheres, para mulheres, me deu vontade de dizer um poema do livro Antiboi, e ao ver chegar aqui a minha amiga Zora, que tem levado este texto para o teatro, eu a convidei para vocalizá-lo comigo. Aquela mulher que devora a própria ninhada, um por um, todos, para livrá-los do pior. Aquela mulher que conta a mesma lenga para qualquer pessoa de fora que chegue numa noite de raios e trovões à procura de um prato de sopa, lençóis limpos e paz. Aquela mulher, a menor de todas, menos um, e seria invisível, a que nunca não morre. Aquela mulher que diz ter escapado de 3 ou 4 fogueiras só pela força dos versos que entoou no momento exato, olhando para dentro até alcançar o olhar da pequena mulher que ela esconde há séculos no ventre. Aquela mulher que não existe, sua respiração forte, contínua, pausada, que faz navios se perderem no meio do mar, oceano. Aquela mulher giganta, que faz o que quer porque é quem é. Aquela menina que acredita ser
uma mulher giganta. Aquela mulher. Aquela que fala pela voz de outras. Aquela mulher, todas e nenhuma. Talvez você. Aquela mulher que certa noite, nua em pelo, fez o mar ficar plano e andou sobre ele de um lado para outro até desaparecer sem jamais ser visto outra vez. Aquela mulher que fala tão perto do ouvido da pessoa com quem conversa numa língua que só tem vogais. Aquela mulher que para em nuvens. E que as desfaz com um sopro bem leve, assim que elas ganham forma. Mais ou menos definidas. Aquela mulher, a de ontem, a de já nem sei quanto tempo antes da primeira. A próxima. Aquela mulher que não ia a lugar algum só para que não reparassem sua sombra. Aquela mulher a mais velha de todas que ainda não nasceu. Não a outra. Aquela mulher que já não lembro de que jeito veio. Isso, aquela. Aquela mulher que não existe. Que ainda bem que não existe. Aquela mulher, a única, em toda a aldeia, capaz de decifrar a língua das serpentes e a cantar com ela sua estranha, bela música sem sílabas. Aquela mulher que tem o dom de ouvir as pedras do caminho desde o porto até o lugar onde ela mais uma vez se transformará em planta. Aquela mulher abismo, sua fala em abismo, o abismo que se abre no entendimento de quem a ouve sem estar devidamente preparado. Aquela mulher fera, olhos de fera que chispam no breu, mas qual breu? A dona de tudo que medra no breu. Aquela mulher que cega toda a paisagem em torno dela assim que faz nascer mais um dia. Aquela que ninguém nunca vê de onde vem. Aquela mulher sem origem, protegida pelos bichos noturnos que caminham sempre ao lado e atrás dela. Em silêncio. Lenta como um giro completo da lua no rumo da trilha de óleos que ela mesma espalhou pelo chão quando passou por aqui da outra vez. Aquela mulher. Os olhos dela, que não se gastam com pequenezas como as árvores frutíferas, os prováveis suicidas, as intermináveis guerras no país vizinho e o sol de cada dia, ela inteira. Aquela mulher que só para mim tinha a voz que ninguém mais tem. Voz de tarde morna, água doce e trilha de nuvens entre nuvens, garras, vozes, folhagem, desvios para onde deveria ser o céu. Aquela voz de mulher. Aquela mulher que não vejo como poderia ser outra, que está, ao que tudo indica, condenada a ser para sempre ela mesma, em constante mudança, tão inesperada quanto dentes de leão que brotam na rachadura de um túnel. Aquela mulher que o marido, os filhos e os vizinhos sabem que, aconteça o que acontecer, voltará para casa hoje à noite, porque ela acredita no fundo escuro e quente do seu coração que viver junto com quem espera por ela todo santo dia é 1000 vezes melhor do que, digamos, tomar por distração outros rumos e acabar perdida, alheia, confusa, incapaz de pergunta ou resposta no mapa das ruas do puro inferno. Esse fragmento de número 25, no final, ele foi escrito depois que Cláudia Silva Ferreira, uma mulher negra, já morta, foi arrastada por policiais pelas ruas do Rio de Janeiro. E maravilhoso o poema. Nessa conversa sobre linguagem que você estava abordando, eu peguei aqui os exemplares que você me trouxe, que é a versão facsímile, né, dos primeiros livros que você lançou, mimeografados naquele contexto. Gostaria que você comentasse também essa relação da poesia marginal e a linguagem direta, né, jovem, e às vezes do material muito tosco, mas muito acessível também, né? E isso é uma marca da sua obra e que tem uma dicção muito jovem nisso, né?
pede uma resposta rápida, ou não é que pede uma resposta rápida, ela quer impregnar, ela quer aderir, e a cola é a linguagem. A cola do poema é a linguagem que faz aquele poema aderir na sua mente, na mente, na memória, né? Então, era uma poesia, essa coisa do feedback, né, da resposta. Esses livrinhos, e eu estava relendo alguns, eu estava perguntando onde foi parar esse poeta, porque eu fiz isso aqui com 20 anos, 19, 20, né? E era de uma radicalidade, era de uma rudeza e de uma brutalidade, talvez, ou até insensibilidade. Eu vou ler, alguns sobreviveram, mas 30% disso aqui não vale nada. Eu acho que não tem... mas viva os arroubos de juventude. O que seria da poesia sem os arroubos de juventude, né? Eu vou ler aqui um de cada, do Iogurte com Farinha, que sobreviveu, né? De dia corro com meus medos, à noite passeio com meus sonhos. Né? Aí, esse é o de Iogurte com Farinha, né? Eu leio antes que a Zed, que foi meu best-seller, que eu vendi 7 mil, 8 mil, de mão em mão, vendia muito, hoje valeria R$5, R$3, R$10, dependia do lugar. Depois veio o Caroço de Goiaba, que teve uma série assim, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fique. Se é para o bem de todos, é uma série enorme, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que direitos, humanos à parte. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que mande o rei a pátria que o pariu. E aí veio o Grande Circular, que são poemas sobre Brasília, que é um ônibus que circula na cidade, e tem um poema aqui que eu sempre abro. Entre, por favor, entre blocos, entre quadras, entre, por favor. E aí veio o Chá com Porrada. Chá com Porrada é o meu livro mais, daquela época, né, mais radical não, mas meu filho leu isso aqui com 12 anos, 13 ou 11, assim, achou lá, e foi ler, aí chegou para mim e fez: papai, você era muito revoltado, hein? E era mesmo, eu era muito revoltado, eu era revoltadíssimo. Então, é um livro... Me acham na rua, me encontro na rua e falam assim: Nicolas, quando é que você vai fazer outro Chá com Porrada, cara? Outro. Falei: cara, quando eu fizer 20 anos de novo, aí eu faço, né? E eu vou ler algumas coisas para você, mas desse livro aqui sobreviveu um poema que está em antologias, que está por aí. Estou começando a perder o medo que tenho das pessoas, já pego na mão da minha namorada. Esse é um poema que sobreviveu. Mas os poemas, o nível é assim, era de uma morbidez e de uma... Matei a aula no recreio, estrangulei o professor na sala de espera, esquartejei meu colega no banheiro, enforquei o monitor no corredor, esfolei o professor no intervalo, torturei o porteiro na saída, passei em todos os vestibulares da vida. É uma coisa que eu fico olhando hoje. Na quinta-feira da semana passada, esqueci minha boca. Na quinta-feira da semana passada, esqueci minha boca dentro do armário. Naquele dia, não mordi ninguém. Eu tinha umas coisas assim, ó. Olha isso aqui, gente. Dei um tiro no ouvido e nem ouvi o barulho do meu corpo caindo no chão. Era uma coisa. E aí eu fui preso por causa desse livro. O Docs foi lá em casa. Palavra final: amai-vos uns aos outros e o resto que se foda. E aí esse livro deu um processo. Para terminar esse do Chá com Porrada: sou um bicho de 7 cabeças. Tem uma para pensar, outra para ver, a terceira para cheirar, outra para comer, mais uma para pensar, outra para ouvir, e a 7ª para vigiar as outras 6. E aí depois veio o Bagaço, que é eu fiquei 1 ano e meio sem produzir, e eu vou ler aqui um do Bagaço.
continuava aquela coisa, né? Porque essa coisa da autodestruição, né? Essa coisa mórbida, né? Essa força autodestrutiva que levou tanta gente boa, né? Que quando ela consegue ser mais forte do que a força criativa, leva Leminski, Raul Seixas, Renato Russo, e Torquato Neto e tantos outros, né? E depois eu fiz um livro para essa força chamado Peregrino do Estranho, só sobre isso, só para essa força autodestrutiva que todo poeta tem, todo criador tem, mas que a gente tem que domar. E esse livro terminava, esse livro é um livro triste, eu fiz só 300 exemplares, mas terminava assim: se eu me matasse, eu estaria matando a pessoa errada. Né? O livro é pesado, o livro, e agora eu estava olhando aqui no bagaço também: cortei as unhas com tesoura, cortei os dedos com faca, cortei as mãos com machado, e a gilete de um canto reclamou: quando é que eu vou entrar nessa brincadeira? Mas então é isso. Oi. Aquela história que você ligou com o Drummond. A história de ligar para o Drummond, eu vou falar do elogio, começar com o elogio. Desculpa, eu estou falando muito, mas daqui a pouco, desculpa. Mas é uma coisa importante: nós somos movidos a elogio, tá? O poeta é movido a elogio, é o combustível do poeta. Mas a porrada é mais importante do que o elogio, porque a porrada é sempre sincera. Tá? A porrada, porque o elogio é perigoso. O elogio é uma coisa perigosa porque ele pode vir com uma continha no final, e vem, às vezes vem. Muitas vezes, no meu caso, já vieram. Né? Já aconteceu várias vezes de conta, no final vem a cobrança, vem a conta do elogio, né? Então, e a gente com o tempo consegue distinguir elogio sincero de elogio com continha no final, né? A gente consegue distinguir. Tá, a porrada, eu levei 3 porradas que eu vou descrever rapidamente. Eu estava 3 porradas que eu acho que foram importantes para mim. 4, porque eu tenho uma agora que eu recebi recente. Recebi uma recente. Aumenta no chá de porrada. Num debate assim de literatura no Instituto de Letras lá em Brasília, no final um estudante, naquele tumulto, naquela coisa de saída, me puxou no braço e falou: falta poesia na sua poesia, viu? Falta poesia na sua poesia. Não sei quem é, não vi, não tenho como agradecer. Um rapaz, falta poesia. Tá. Segunda porrada, Manuel de Barros, no livro dele, Gramática Expositiva do Chão. Tudo que serve para ser disputado num campeonato de cuspe à distância serve para poesia. Tudo que serve para ser disputado num campeonato de cuspe à distância serve para poesia. Isso para mim. Isso. E a terceira, liguei para o Drummond, 80, eu tinha 21 anos, no Rio, moleque, liguei para ele: senhor Carlos, não falei nesse tom, falei senhor Carlos, muito respeitoso, claro, né? Senhor Carlos, ele me atendeu, ele mesmo atendeu o telefone. Eu estou preparando um livro sobre transpondo a sua obra para Brasília com paródias, né? Eu peguei a sua obra e estou transportando, estou fazendo um livro chamado O Drummond Brasilienses, né? Tá. Ele ouviu, eu falei: posso ler um poema para o senhor? Posso. Ele ouviu, né? Que é a grandeza humana, Drummond é grande, né? Ouvi um moleque, um cara, um pirralho lá, enchendo o saco 9 horas da manhã. Liguei para tá. O poema é assim: e agora, Brasília? Com o avião na pista, quer levantar voo. Não existe voo. Quer se afogar no lago, o lago secou. Quer ir para Goiás não há mais. E agora, Brasília? Quer falar com o presidente viajou. E agora, Brasília? Ele lembra. Outro. O poeta da Asa Norte discute com o poeta da Asa Sul para saber qual deles é capaz de bater o poeta do plano piloto. Enquanto isso, o poeta de uma cidade satélite qualquer tira a lama do sapato. Ele ouviu, Mas, senhor Carlos, o que o senhor achou? Disse: cuida da sua poesia, deixa-me em paz. Grande, porque eu fico imaginando cuida da sua poesia, poeta, deixa minha poesia em paz, né? E aquela vozinha dele mesmo, né? Aquela vozinha aí eu fico olhando a grandeza dessa resposta, que ele falasse assim: olha o efeito que teria se ele falasse assim: que bom, poeta, que bom, faça assim, me mande um exemplar. Quer dizer, vai cuidar da sua vida, vai te catar. E você, Ricardo, apanha muito da linguagem, esse trabalho diário seu, né? A primeira vez que eu tive contato com a sua literatura foi na Roda do Mundo, e o que mais me surpreendeu há 10 anos atrás foi esse trabalho com a linguagem. Como se dá, e o título Anti-Boi já exemplifica essa luta também com a linguagem, né?
eu comecei a fazer poesia um pouco por acidente, porque eu sou de uma família muito pobre e muito leitora. Então, tinha de pobreza, tinha de amor pelas palavras. E aprendi a ler imitando meus pais e minha irmã. E aprendi a escrever pelo mesmo motivo. Todos naquela casa escreviam. Minha mãe, até eu peguei hoje, eu ia trazer, mas deixei para lá o caderno que minha mãe deixou com a história dela. Ela sintetizou a história de vida dela no caderno. Então, meu pai, quando chega na velhice, ele começa a escrever poemas e histórias para crianças. Então, quando eu, por volta dos 18 anos, começo a escrever meus primeiros poemas, isso se deu também por uma habilidade técnica adquirida, e não porque eu tinha grandes coisas a contar ao mundo. Nada disso. E no ano seguinte, foi o ano que eu comecei a matar a aula. Eu estudava no IMACO, aqui no parque. Eu matava a aula para ir ou para a biblioteca ou para a livraria Pax, que ficava na Afonso Pena, onde tem ali tem um café Nice, né? Chama livraria ali do lado. Então eu oscilava entre esses dois lugares. E acabei não voltando mais para os bancos escolares porque eu precisava de tempo para estudar poesia. Então eu entendi, com 18 anos eu entendi que eu queria fazer poesia e apresentei um programa para os meus pais. Eu não volto mais para a escola, eu quero estudar. Falei por alto, eu quero estudar história, filosofia, sociologia, apresentei um monte de coisas, semiótica. E eles tiveram a grandeza de não perguntar, vai viver do quê? Simplesmente me incentivaram. E naquele ano mesmo, numa das minhas perambulações pela livraria Pax, eu encontrei um exemplar da revista Singular e Plural que trazia uma reportagem contando a história do Nicolas Baer, da prisão. Tem aqui um poema que eu esperei que você falasse, você não falou, que eu acho que é das melhores coisas, dos melhores documentos poéticos sobre aquele período. Quem teve a mão decepada, levanta o dedo. Acho isso aí, para os negacionistas com relação à ditadura, esse poema é exemplar. Além de ser um belo poema, eu acho que ele em termos imagéticos, ele é dos melhores poemas desse período da poesia marginal que eu conheço. Bom, sendo negro, pobre, morando na periferia, a poesia marginal não tinha muito o que me oferecer. Porque ela era feita por jovens brancos da classe média, com tempo livre, acesso à universidade, tudo que não era a minha vida. Ela não me interessou, senão episodicamente. A sua trajetória, a do Chacal, dá para contar nos dedos. Aquilo não tinha poder de convencimento sobre o garoto negro e pobre que eu era. Nada me afetava naquilo ali, fortemente. A poesia concreta, sim. As vanguardas, sim. Porque ali eu podia colocar em prática tudo aquilo que eu ouvia desde a escola. O menino inteligente, o menino que... Ali, sim, tinha a possibilidade de eu projetar coisas que eram minhas já adquiridas, o amor pela palavra, o amor pela letra. Eu tenho um fetiche por letra. Tanto que o design aparece anos depois como ocupação profissional também. A relação com o cinema que eu tinha forte, eu era um menino que ia muito ao cinema. Então tudo isso aparece nesse momento de encontro com as vanguardas, com as poéticas de vanguarda. E ao longo dos anos, obviamente, alguma brecha foi se abrindo para o vivido, para o experimentado. Os primeiros trabalhos são muito marcados por um distanciamento crítico em relação à linguagem. Não sou eu que estou dizendo aqui. Algo, por meio da linguagem, se diz no que eu escrevo. Era muito isso. Eu ainda estava longe do tempo em que eu começaria a sonhar com os poemas, né? Mas quando eu escrevo os Oriquiza, que você faz menção, alguma coisa diferente já havia começado a acontecer. Eu sou filho de Ogum, resisti muito a ter uma relação mais próxima com o candomblé. Ainda hoje não tenho uma relação de fiel, de praticante, mas tenho uma relação muitíssimo aberta. E conhecendo os Oriquis, eu passei a conhecer uma disciplina
um campo de pesquisa e realização poética que me fascinou desde o início, a despeito do título que eu considero eurocêntrico, da nomeação, que é a etnopoética, desenvolvido ao mesmo tempo por um alemão chamado Hubert Fichte e pelos poetas estadunidenses ligados à poesia beat, o Guy Snyder, o Jerome Rothenberg. Aquilo era como que a materialização de um sonho que eu nem sabia que tinha, que era o vínculo das vanguardas europeias do século XX, dadaísmo, como futurismo, expressionismo alemão e outros, com as poéticas extra-ocidentais, ameríndias, da Oceania, africanas e outras. Porque o princípio da etnopoética é as poéticas orais, quando de sua transposição para o plano da palavra impressa, elas têm que obedecer a um princípio composicional muito próximo do que é a prática das vanguardas. Então, aquilo que os dadaístas nos ensinaram a fazer, de espalhar pela página letras de diferentes tamanhos, de famílias diferentes, e aquilo que vem desde Mallarmé, com o lance de dados, é a melhor forma de aproximarmos-nos, no plano escrito, da oralidade, que é sempre flutuante, sempre escorregadia, sempre esburacada. Então, isso para mim assim, é um sonho que eu nunca tive. Então, hoje eu sou tocado por essas duas forças. Preciso escrever para que a coisa se dê. Não tem isso de planejar e depois sentar lá e... Não, é na relação física, erótica mesmo, com a caneta ou com o teclado, que alguma coisa vai acontecer. Acontecendo, outras coisas vão acontecer sem que eu queira controlar, sem que eu queira dominar. Eu acho detestável a expressão fulano domina a linguagem. Quem é fulano? Também não se deve deixar dominar. É uma relação, na melhor das hipóteses. É assim que eu vejo. Essa frase não é minha, ela é boa demais para ser minha, né? Mas o poeta é um trabalhador braçal da linguagem. Sabe, eu reescrevo obsessivamente, compulsivamente, né? Às vezes vem pronto, é raro, vem pronto, assim, é raro, raríssimo. Mas eu gosto de essa coisa do trabalho braçal, da pulsão erótica. A pulsão está escrita, nós ficamos 5.000 anos no manuscrito, 500 anos no impresso e estamos 20 ou 30, 40 anos no digital, né? Então, quer dizer, não menosprezar, tudo bem, vai para o computador, imprime lá e tal, mas não menosprezar a pulsão que ele falou, quando ele falou da pulsão erótica, do pulso mesmo, né? Então, a linguagem, o trabalho braçal. Uma coisa que eu não queria deixar de dizer é a inspiração, que eu sempre uso uma frase do Picasso, muito boa, que eu adoro, que eu sempre falo, me pergunto se eu... Né? A inspiração existe, mas quando ela chegar tem que pegar você trabalhando. Essa para mim é uma... Existem muitas frases assim, que são assim... Tem outra frase que eu não queria deixar de dizer, que ela virou assim meu moto, virou meu logo, virou minha logomarca. Logomarca não, virou uma coisa na minha vida que é meio perigosa, mas é porque essas coisas que definem, elas são reducionistas e limitadoras, mas é uma frase que eu achei por aí na internet e depois não achei mais quem falou e eu quase me convenci que ela é minha, mas não é, porque ela é muito boa para ser minha. A frase é o seguinte: ou o poema é simples ou é impossível. Isso nos últimos anos tem me guiado assim. E o que é o simples? O simples é o complexo resolvido. E é muito difícil o simples. O simples é difícil, gente. O complexo, o hermético, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Chegar no simples, o Mário Quintana, né, que é o meu grande ídolo, exemplo assim, da simplicidade, né, com poesia e tal. Né? O simples não é o superficial. O simples é a essência, né? O tutano do poema. Né? O tutano do poema está ali. Né? Mas é isso. O que o Manuel Bandeira, né, sintetizou no verso que, parafraseando, né, o que importa a Bahia, né, a linha do horizonte, o que eu vejo é o beco, né?